por um mundo mais saudável. Oferecimento: Fisioforma, estética de resultados. Todo mundo conhece, infelizmente, a palavra depressão e deve conhecer tanto algum amigo, alguém da família que está passando por essa situação. Trouxe aqui a doutora Elaine, que vai contar tudo pra gente sobre essa doença. Então, bem-vinda, doutora Elaine. Obrigada. Conta pra gente o que é a depressão e quais são os principais sintomas dessa síndrome. A depressão é um tema bem pertinente para conversarmos hoje, né? Tá muito em alta, infelizmente. Isso, e assim, talvez muita gente nem saiba, mas a depressão ela é uma doença, é uma síndrome crônica, caracterizada principalmente pela alteração do humor e o sentimento de tristeza, né? As pessoas sentem aquela tristeza profunda, angústia, aquela tristeza sem fim e persistente durante dias, durante meses, né? Caracterizada principalmente pelo sentimento de desespero, pensamentos suicidas e o humor deprimido. O paciente depressivo, ele tem um humor deprimido, também persistente, por dia, por meses, e a pessoa começa a perder o sentido pela vida, não tem mais interesse pelas atividades que antes para ele era prazerosa, e hoje ele já não sente mais esse prazer. Muitas pessoas relatam que gostam de ficar só na cama, deitado, não tem mais vontade de nada. Aí começam a ficar ao isolamento. Exatamente. Isso. E quando essas pessoas precisam procurar ajuda, doutora? Sempre identificando o primeiro sintoma, né? De preferência, antes que os sintomas interfiram na vida diária da pessoa, antes que a pessoa já tenha assim, perdido a vontade de sair de casa, de ter uma interação social, de continuar nas suas habilidades. Né? Atividades de vida rotineira. Quais são os fatores de risco para aquela pessoa que já atingiu a depressão, já está ficando enclausurada? Quais são os fatores de risco, além também daquele pensamento de morte, de querer se matar, de tirar a própria vida? Fora esse, doutora, quais são os outros fatores de risco? Pensando em depressão, a gente nunca pode pensar em um fator de risco, né? A depressão, ela é multifatorial. Nós temos envolvidos os fatores biológicos, o fator hereditário, os psicossociais, ambientais, né? Então, a questão da genética. Então, a pessoa tem que ter uma predisposição a desenvolver a depressão. A questão do biológico, alterações químicas cerebrais, né? Disfunções hormonais, a questão do histórico familiar, genética, a questão de um histórico de uma doença psiquiátrica anterior, talvez um estresse pós-traumático, um distúrbio alimentar, um transtorno de ansiedade. Agora que a doutora citou a ansiedade, qual é a relação entre ansiedade e depressão? Se é que a gente pode falar que tem uma relação entre as duas. Elas estão relacionadas, sim. Embora sejam doenças diferentes, né? Elas têm sintomas parecidos e elas, assim, acabam sendo confundidas, né? Os sintomas. A característica principal das duas é a alteração do humor. Mas a diferença entre as duas é que a depressão ela vem acompanhada com a tristeza, com o pensamento suicida, sentimento de baixa autoestima. Exatamente. Né? E deixa uma dica então para quem está passando por isso, que está nos assistindo ou conhece algum amigo no trabalho ou alguém da família, infelizmente. Conta pra gente, deixa uma dica aí para quem sofre dessa síndrome, o que é o ideal. A dica é para fugir do controle e combate ao estresse, atividade física, técnicas de relaxamento, procurar atividades sociais, atividades prazerosas. Buscar, né, doutora? Tudo aquilo que estava guardadinho, que com a depressão deixou a pessoa assim totalmente frágil e voltar à rotina, né? As atividades. Ritmo de vida saudável, não abusar de álcool, drogas. Exatamente. Né? Muito obrigada, doutora, pela presença, viu? Por um mundo mais saudável. Você consegue ver se seu cabelo está realmente saudável? Então eu vou ensinar a você a fazer um teste super prático sobre porosidade. Então para isso você vai precisar de um copo transparente, de água e um fio de cabelo limpo. Espere por volta de 7 minutos e veja o que acontece. Se o cabelo flutuou, está com baixa porosidade, considerando um cabelo saudável resistente à umidade e a produtos químicos, precisa de hidratação.
Se ficou no meio do copo, está com média porosidade, então as cutículas estão abertas e o cabelo precisa de nutrição. E se o cabelo afundou, está altamente poroso, então é preciso de toda a sua atenção, porque esse cabelo precisa de reconstrução. Agora é só ter os cuidados corretos para ficar cada dia mais bonita com seus cabelos. Por um mundo mais saudável. Todo mundo vai ter que trabalhar um dia na vida, né, doutora? Seja na adolescência, um pouquinho mais tarde, tardiamente, mas hoje eu trouxe a doutora Ellen, que vai contar todos os nossos direitos, deveres, tudo sobre a parte trabalhista que envolve a profissão dela, que é a parte de direito nessa atuação. Conta pra gente o que é direito do trabalho. Direito do trabalho são um conjunto de regras e normas que regem o direito dos trabalhadores, os deveres. Tá? E conta também para eles quais são os deveres da empresa, por exemplo, doutora. Olha, a empresa, no ato da contratação, ela tem 48 horas para estar registrando a carteira de trabalho do funcionário. O empregado tem direito a passar a um exame para ver as condições de saúde. Que a gente chama de exame admissional. Tá. A empresa deve cadastrar o empregado junto ao PIS, recolher o seu fundo de garantia, o seu INSS, vale transporte, vale alimentação e as férias também, após um período de 12 meses trabalhado, o funcionário ele passa a ter direito a usufruir as férias, que agora com a reforma trabalhista alterou as férias em 3 períodos. Tá. Tem que ser respeitado um período maior de 14 dias, tá? O que geralmente na prática as empresas estão fazendo assim. Concede 15 dias, depois 10 dias e depois 5 dias. Ah, então pode desmembrar em 3 fases. Não necessariamente mais precisa ser os 30 dias corrido. Não precisa mais. Olha que interessante para quem é o empresário. E conta pra gente quais são os deveres do trabalhador. A gente costuma falar assim, a lei, a CLT, que rege os direitos dos trabalhadores, regulamenta. Não havendo rigor excessivo ou não havendo uma exigência de um trabalho superior às próprias forças, o empregado ele deve agir com urbanidade, ele não deve fazer intrigas no ambiente de trabalho, se faltar tem que ter uma justificativa, tá? Não pode trabalhar embriagado, praticar algum ato de indisciplina, calúnia, difamação. Tem que respeitar também o segredo da empresa. Às vezes a empresa mexe com alguma coisa sigilosa, tá? Basicamente esses são os principais direitos. Por um mundo mais saudável. A Fisioforma acaba de lançar o método T4D, que é uma evolução do já consagrado método 4D de emagrecimento. Com esse novo método, em questão de horas, é possível retirar até 40% da gordura localizada sem nenhum procedimento cirúrgico. E mais, já na primeira semana de tratamento, é possível eliminar até 4 quilos. Seu corpo, seu metabolismo vai se transformar em uma verdadeira usina de queimar gordura. Isso tudo é possível porque o protocolo proposto, que é personalizado, super exclusivo, trata as pessoas de maneira global, ou seja, corpo e mente. Para você entender, não é o que é feito, mas sim como é feito. Por exemplo, você pode fazer a criolipólise em qualquer outra clínica aí. Aí você não obtém o resultado que você espera, fica frustrada. Você vem na Fisioforma, faz a criolipólise e obtém resultado, fica super feliz. Ué, mas por que isso acontece? Vou te explicar. A Fisioforma não vende apenas sessões de aparelhos, pacotes prontos. O objetivo da Fisioforma é te proporcionar resultado. E esse resultado vem como? Através de protocolos exclusivos que foram desenvolvidos pelas nossas especialistas. Entendeu? Você pode até chegar em uma clínica e falar: quero fazer esse e esse aparelho, igual tem lá na Fisioforma. O resultado que você vai conquistar vai ser igual? Não vai. Por quê? Porque resultado igual da Fisioforma só mesmo em outra unidade Fisioforma. Por um mundo mais saudável. E qual o direito que temos e poucos nós sabemos, por exemplo? Olha, um direito muito interessante que poucas pessoas sabem é o direito da mulher que sofre como que a gente fala, que tem uma agressão física dentro de casa,
né, que ela está passando por algum transtorno psicológico, esse direito ele foi resguardado através da Lei Maria da Penha. Sim. Essa mulher, ela tem o direito a 6 meses de manutenção do contrato de trabalho. Então, dentro desses 6 meses, ela não pode ser mandada embora. Entendi. É lógico que tem todo um aparato para verificar, né, essas condições, né? Mas a mulher vítima, assim, de violência doméstica. Entendi. Aí, uma vez que a empresa ficou ciente disso, ela tem esse resguardo igual, por exemplo, uma gestante, né, no seu período de maternidade. E dê uma dica sobre o direito do trabalho aí para quem está nos assistindo, doutora. Olha, muitas pessoas, quando vão aposentar-se, né, elas acham que elas vão aposentar e não vão mais poder trabalhar. Não. Elas podem trabalhar, podem aposentar e continuar trabalhando. E uma coisa muito legal é que a multa dos 40% do fundo de garantia, o aposentado tem esse direito, se caso ele aposentar-se e futuramente o patrão mandar ele embora. Então ele tem direito a esses 40% do fundo de garantia. Porque quando ele aposenta, ele já pega todo o saldo do fundo de garantia, né? Que é um direito devido à aposentadoria. Mas é devido também à multa dos 40% no caso de uma demissão sem justa causa. Olha que legal. E se der tempo também, tem uma outra situação muito interessante. Podemos falar? Sim, claro. No caso, antes não era permitido o acordo, né? Quando o empregado não estava satisfeito, ou o patrão também, por sua vez, não estava satisfeito com o empregado. Era feito como se fosse debaixo dos panos. Debaixo dos panos. Agora, é possível fazer esse acordo, né? De uma forma legalizada? De uma forma legalizada. Ótimo. O funcionário, ele não recebe o fundo de garantia. Tá. Ele não recebe o seguro-desemprego. Sim. E o fundo de garantia, ele vai pegar só 80% do valor. E a multa, ao invés de ser os 40%, passa a ser 20%. E o aviso prévio, o funcionário vai receber apenas metade do aviso prévio. Ah, entendi. Tá? Então é metade do aviso prévio, 80% do fundo de garantia, do saldo, e 20% da multa. Tá? Aí não precisa fazer aquela coisa assim, meio por debaixo dos clandestinamente. As pessoas acabam ficando com medo. Ótimas dicas, doutora. Muito obrigada pela visita até a Fisioforma. Obrigada. Por um mundo mais saudável. Oferecimento: Fisioforma, estética de resultados.